Você quer saber por que a maioria fracassa? Não é por falta de talento, não é por falta de oportunidade e definitivamente não é por falta de sorte. A maioria fracassa porque se rende, não quando está derrotada, mas antes mesmo de começar a lutar. Fracassa porque aceita viver uma vida de ruído e distração, enquanto sua verdadeira essência grita por propósito em silêncio. Fracassa porque trocou a chama interna por aprovação externa, porque se curva ao conforto, mas nunca se ajoelha diante do propósito. A maioria fracassa porque constrói castelos nas nuvens e nunca coloca os tijolos no chão, porque quer o prêmio, mas não suporta o processo, porque confunde desejo com decisão. A mentalidade é a raiz de tudo. Thomas Edison falhou 10.000 vezes até acender a primeira luz elétrica. Mas ele não via falhas, ele via progresso. Enquanto os outros zombavam, ele persistia. Porque onde a maioria vê fim, os visionários veem começo. A maioria pensa em obstáculos. Os que vencem pensam em construção. Henry Ford foi ridicularizado por tentar colocar um motor num carro para massas. Mas ele não pediu permissão para pensar diferente. Ele decidiu e agiu. Porque a mente não guiada pela clareza será escravizada pela dúvida. E a dúvida é o vírus que mata mais sonhos do que o fracasso jamais poderia. A crença é a primeira fagulha do impossível, se tornando inevitável. Walt Disney foi demitido por falta de imaginação e recusado por mais de 300 bancos antes de construir um império de sonhos. Ele não era especial, era decidido. Ele acreditava tanto no invisível que acabou moldando o visível. Porque não importa o que digam, o que mostram, o que zombem. Se sua crença for sólida como rocha, o mundo será obrigado a ceder. Mas acreditar não é suficiente. Você precisa de clareza. Clareza não é só saber o que quer, é saber por que você nasceu. É acordar e sentir que o tempo está correndo e que sua missão não pode mais esperar. A clareza transforma sofrimento em foco, transforma caos em direção. E essa direção precisa de visão. A visão é o que faz um homem ver uma catedral onde só existem pedras. É o que faz você continuar, mesmo sem resultado, sem validação, sem plateia. Nikola Tesla via o futuro inteiro com os olhos fechados, porque a visão é o que antecede a realidade. E sem visão, o homem se afoga no presente. A maioria fracassa porque vive olhando o que é, não o que pode ser. E então vem o propósito, o combustível dos que não param, o que levanta da cama quando não há aplauso, o que continua quando tudo parece ter falhado. Você não precisa de motivação se tem propósito. Motivação é o vento, propósito é o motor. Os que vencem fazem porque precisam, não porque querem. Porque sentem que foram convocados, não convidados. O propósito transforma tarefas em sagradas, rotinas em rituais e disciplina em devoção. Disciplina é a linha invisível entre o comum e o extraordinário. A disciplina é a ponte entre hoje e quem você pode se tornar. Porque nada é mais perigoso do que alguém que decide agir, mesmo com medo. E quando você age, o mundo muda. Não porque o mundo muda, mas porque você muda a maneira como entra nele. A ação é o único antídoto contra a paralisia. É a mensagem que você envia ao universo dizendo: eu estou pronto. Mesmo sem garantia, a maioria quer garantia antes de agir. Os que vencem sabem que a ação é a semente, e o resultado é apenas o tempo regando aquilo que já nasceu. Mas nenhum plano sobrevive ao campo de batalha sem adaptabilidade. Os fracos se agarram ao que foi, os fortes se moldam ao que é. Steve Jobs foi demitido da própria empresa, e isso o tornou ainda mais perigoso, porque ele entendeu: o jogo muda, e quem não muda com ele, desaparece. Adaptabilidade não é fraqueza, é inteligência em sua forma mais feroz. E a resiliência? Essa é a assinatura dos que não desistem. Não é ser invencível, é ser inquebrável. É olhar o fracasso nos olhos e dizer: você não vai me parar. É usar cada não como cimento, cada queda como impulso, cada dor como lembrança de que você está mais vivo do que nunca.
Os que vencem não ignoram a dor, eles a reverenciam, eles aprendem, sempre, porque o verdadeiro poder não está em saber, está em absorver, em errar e ajustar, em falhar e crescer, em perder e transformar. Os que vencem são eternos aprendizes, porque sabem, conhecimento é alavanca. A maioria para de aprender quando sai da escola. Os gigantes fazem da vida sua sala de aula. E acima de tudo, os que vencem são gratos. Mas não por aquilo que têm, e sim por aquilo que ainda estão construindo.